Estamos de volta com o canal aberto desta semana, debatendo mais um assunto de nosso interesse, assunto que faz parte da nossa sociedade, principalmente das 4 cidades que sintonizam a nossa programação através do canal 14 da NET, através também do nosso site. Você pode acessar www.valetvplay.com. Temos ainda o nosso aplicativo, que você baixa gratuitamente no seu celular para assistir a nossa programação. Qual é o maior desafio do jovem na atualidade? Conosco aqui no programa, a nossa colega, ela que é estudante, a Bruna Monteiro, a psicopedagoga Elanice Miller, também nossa colega, estudante de jornalismo, repórter, Michele Miller, e o presidente da União dos Estudantes de Novo Hamburgo, o Gabriel Haupt. Eu quero começar agora, Bruna, nesse último bloco, a gente debateu o que acontece, o que é o nosso dia a dia, principalmente o dia a dia de vocês, né? Porque eu estou me sentindo um jovem aqui hoje. Se você tivesse a possibilidade de todos que estão lhe assistindo aqui, lhe ouvirem, quais as reivindicações, o que é possível fazer, o que vocês sentem falta, que, olha, vamos fazer isso que o jovem vai apoiar, vai participar, vai estar junto. Acho que, como a gente até já mencionou antes, é muito importante a base familiar, as relações na escola entre professores, esse espaço para discutir assuntos diferentes para pessoas diferentes nas escolas, que é muito importante, que é onde os jovens passam a maior parte dos seus tempos, e até eles brincam na escola, sua segunda casa. Se é a minha segunda casa, então eu quero me sentir num lar, quero me sentir bem, quero me sentir acolhido. E o que muitos jovens, às vezes, não se sentem por serem diferentes. Então, o espaço para falar, espaço para debater essas diferenças é muito importante, até não só para quem é diferente poder tirar esse peso de si e mostrar o que pensa, mas também para as outras pessoas terem a oportunidade de aprender e de, talvez, mudar o seu jeito de pensar, porque às vezes a gente nem pode culpar o jovem por pensar de maneira fechada, porque vem de casa às vezes. Os pais pensam dessa maneira e acabam educando, e o filho acaba sendo dessa maneira. Então, é essa oportunidade de socializar com outras pessoas e de aprender sobre novos costumes e sobre culturas diferentes, sobre as outras pessoas que vivem talvez na nossa mesma cidade, mas que vivem de uma maneira totalmente diferente da nossa. Isso é muito importante. Muito bem. Elanice, o que tu diria? O que precisamos mudar? A jovem Elanice. Como jovem Elanice, na verdade, o que a Bruna colocou ali, o que a gente tem debatido, é a questão de respeito, né? E trazer mais espaço no ambiente escolar, principalmente, porque muitas vezes eu me deparo com a questão de escolas trazendo para a gente mesmo, no conselho tutelar, né, e não posso fugir disso, a questão de o aluno problema, né? Então, respeitar o aluno com a sua diversidade, ter mais um ambiente para escutar, ter uma escuta mais dos jovens, tanto na família, tanto na casa, e um reconhecimento com as suas diferenças, para que a gente possa observar o que está faltando para eles. Porque se nós tiver essa escuta, a gente vai conseguir se apropriar do que eles necessitam, do que ter um desenvolvimento um pouco melhor, né, através do próprio dia a dia deles, como a Bruna colocou, segunda casa, eles ficam o maior tempo na escola. E muitas vezes eles têm ainda essa prática de vamos expulsar o aluno problema. Como assim expulsar o aluno problema? Se você é uma mãe e um pai, você vai simplesmente descartar o seu filho? Né? Então, tem essa visão assim, de acolhimento, de acolher, né? De acolher o jovem e escutar mais o jovem. Eu acredito que nesse momento, assim, a gente está aqui já fazendo um trabalho de desenvolvimento, porque esses espaços que é nos dado em TV, rádio, para que outros jovens tenham acesso e se sintam representado, né? Então, essa oportunidade aqui com esses 3 jovens, nós 5 jovens, né? 5 jovens aqui, tendo esse reconhecimento, né? Uma escuta com eles, um olhar diferente e na sua diversidade, né? Na sua diversidade num todo. Muito bem. Michele Miller, como
repórter, apresentadora, representando os jovens agora, as reivindicações da Michelle, o que é necessário, quais os caminhos? Muitos, na verdade. E como a Helenice até falou, falta humanização nos ambientes. Eu acho que falta tratar os jovens de uma forma mais delicada. Às vezes no ambiente de trabalho também, às vezes ele é reprimido, às vezes eles não dão valor à criatividade dos jovens. Eu tenho muitos amigos que passam por isso, assim, por você jovem você não é capaz, né? Não é capaz de tomar uma atitude, não é capaz de desenvolver. Não, muito pelo contrário, muitos jovens têm mais criatividade que muitas pessoas mais velhas, né? Então, falta isso. Às vezes tem aquela vontade, sim, mas tu está há tanto tempo aqui e não aprendeu ainda. Sim, assim também eu acho. Segura para não dizer, né? Não, aqui eu tenho bastante liberdade, né? Até fui convidada para esse programa para debater, sinal que eu tenho bastante liberdade aqui. Mas às vezes não acontece com outros jovens, né? E além da escola, o trabalho também. Eu acho que a gente passa mais tempo fora de casa do que em casa, né? Esse apoio familiar, ele é importante. E é importante também dar voz aos jovens. Eu acho que é importante que esse jovem ele tenha opinião própria. Apesar do ambiente que ele foi criado, a gente sabe que tem uma maior dificuldade, né? Que tem muitos tabus e que desconstruir esses tabus é muito difícil, ainda mais se você cresceu num ambiente repressivo. Então, mas é importante que o jovem busque o conhecimento. Eu acho que o conhecimento é um caminho. Então, para ele ter opinião, para ele poder dizer, mas eu penso dessa forma por esse motivo e eu vou lutar por isso. Ter argumentos também é importante. Participar de movimentos também e lutar pelo que você quer, né? Ou não, mas é teu direito. Eu acho que ter liberdade também é um desses caminhos e são diversos, assim. Mas cabe à sociedade receber esse jovem e cabe ao jovem também ter essa atitude para querer algo mais e continuar com esse espírito de mudança que a gente vê hoje em dia, que comparado a alguns anos atrás, né, eu tenho muita experiência, né, mas comparado a uns anos atrás, a gente vê que o jovem de hoje ele tem esse espírito de mudança, ele quer buscar os direitos dele, ele quer votar, ele quer eleger. Então, isso é importante. Eu espero que continue dessa forma, que só aumente, que a diversidade continue sendo respeitada e cada vez mais, e que essas pessoas, independente de sexo, de religião, esses jovens, eles tenham um espaço nessa sociedade. Muito bem. Gabriel Haupt, nosso presidente da União dos Estudantes. Bom, tu faz isso quase que diariamente lá na União, né? Reivindicações, o jovem precisa disso, nós precisamos disso. O que tu, usando esse espaço aqui agora, qual o caminho a seguir? Bom, então, como representante, né, dos estudantes hamburguenses e sempre levanto a bandeira da educação, então eu acho que para a juventude continuar avançando, né, tem que ser reconhecido que avançou já nesse último período no nosso país. Eu acho que a educação é sim o caminho, né? Se hoje milhões de jovens já tiveram acesso à universidade por meio de políticas públicas como as cotas, como o FIES, o ProUni, o SISU, enfim, mas eu acho que isso ainda é muito pouco, né? Ainda temos que avançar muito mais. Eu acho que, de fato, tem que ter uma reformulação do ensino médio, que hoje não contempla mais o jovem brasileiro. Então, eu acredito que, de fato, a educação tem que ser a pauta de pesquisa, enfim, da reformulação da nossa sociedade. E mais investimento no ensino público, de ensino médio, fundamental, ensino superior, é o que vai fazer a nossa juventude continuar avançando. E também não podemos deixar de citar que é no eleitoral de eleições municipais, né? Então, os jovens que votarão, enfim, aqueles que não mais estão jovens também, que querem que a juventude avance, votarem naqueles candidatos que levam a bandeira da juventude, a pauta da juventude para os espaços, né? Porque não consigo me contentar com jovens votando em pessoas mais velhas que levantam outras bandeiras que não são a da juventude, né? Eu acho que o mínimo é os jovens votarem naqueles que levantam a bandeira da juventude, e aqueles mais tão, né, como a gente está brincando, não tão jovens também, né, que se querem ver uma juventude mais empoderada, votar também nesses candidatos, né, que fazem, enfim, políticas para a juventude. E também, né, a gente ouve muito que é a juventude perdida, que a juventude não faz nada, porém, quando a juventude faz alguma coisa, né, tem muito jovem sendo rechaçado dentro das escolas por querer fazer grêmio estudantil, por ter participado da ocupação das escolas, por lutar pelos seus direitos, né. Então, acho que tem que existir um consenso, né, que
defender que é a juventude perdida ou quer bater no jovem que está fazendo alguma coisa, né? Então, acho que esses jovens que estão se movimentando, que estão fazendo alguma coisa pela sua escola, enfim, pela sociedade em geral, têm que ser reconhecidos, têm que ser apoiados. E só assim, então, porque são esses jovens, né, que vão trazer mudanças aí para a juventude e para a sociedade em todo. Um país que adora leis, né? Me veio uma lei aqui, né? Acho que vocês três, principalmente, vão concordar com ela. Que existe uma porcentagem que os partidos são obrigados a terem mulheres candidatas, né? De se criar talvez uma lei que uma certa porcentagem tem que ser jovens abaixo de 20 anos, de 25 anos, enfim, ali, serem candidatos também, né? Quem sabe? Apoiaria a lei? Seria uma grande medida, né? Defendo a paridade de gênero já no Congresso, enfim, né? Nas câmaras de vereadores como um todo, porque hoje, se jovens já são muito pouco representados, tem que ter entendido também que mulheres estão muito pouco representadas. Hoje, a nossa Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, apenas uma mulher, na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, poucas mulheres, na Câmara dos Deputados também, muitas poucas mulheres, então, defendo que tem que existir, então, uma paridade de gênero, e por que não uma paridade de idade também, né? Por que não jovens e pessoas adultas, enfim, velhas, enfim. Já que o país adora leis, quem sabe... Isso, se infelizmente é preciso de lei, né, para igualar as coisas, que a gente por si só não consegue igualar as coisas e acaba sempre sendo aquele mesmo grupo de pessoas que se hegemonizam nas coisas, então que seja, então, é uma boa ideia ser criada, então, uma lei para conseguir dar uma paridade maior nos espaços. Eu acho que é 20%, né, não sei... Eu tenho na cabeça aqui os 20%, que o partido tem que... 20%, né, dos candidatos tem que ser mulher, né? Por exemplo, se vai ter 10 candidatos a vereador agora, já que estamos num ano eleitoral municipal, dos 10, 2 têm que ser mulheres, né? É uma lei interessante. Eu acho que daqui a pouco serviria para os jovens também, né? Que 20% dos candidatos teriam que ser abaixo de 20 anos, 25, né? A gente está quase indo para a reta final, mas eu queria abordar um tema aqui com a Helenice, que é a jovem há mais tempo, eu assim, né? A questão assim, a criança ela já tem cresce de uma maneira errada por parte dos pais. Tu está fazendo, apanha na bundinha porque está fazendo arte. Quer dizer, ali isso não é meio que uma repressão para ela não chegar na adolescência, sendo jovem e soltar a sua arte, mostrar coisas novas. Ela aprende, ela cresce com aquilo, sabe, com aquele medo, já não posso fazer arte porque é feio, é errado. Tu entendeu? Eu apanhei porque eu fiz arte, quer dizer que eu não posso fazer arte, então? Eu acredito que assim, a gente defende a não bater, né? Educar sem bater. A gente está sempre falando, até porque hoje já existe lei para isso, mas eu acredito que assim, a repressão vem de muito cedo, né, Cláudia? A gente já tem aí nossos 40, sabe que antigamente o pai usava assim da palmada, usava da fragilidade de uma criança, lá um pai grandão lá com a mão vinha bater na criança. E hoje eu acredito que ainda existe essa cultura da palmada, que a gente está ainda trabalhando para desconstruir isso. E com certeza isso afeta muito no desenvolvimento de uma criança, de uma adolescente, a questão de reprimir. Ficar reprimindo, isso eu não posso, mas por que não pode? Tem que ter um porquê, porque hoje em dia as crianças, elas parece que nascem sabendo, então tu tem que ter um argumento, por que não pode isso? Então, eu acredito que a explicação, explicar o porquê, não, isso não pode, por isso, dá alternativa para a criança, não ficar reprimindo a criança sem saber porquê. Então, dá alternativa à criança, dá alternativa ao jovem, porque antigamente, né, a gente, lugar de criança não era junto com os pais. Hoje, tu debate junto, tu traz... Eu tenho 2 jovens, mas também tenho um bebê em casa, que eu digo que tem 4 anos. E ele, de 4 anos, ele fala exatamente, tem um espaço exatamente igual a irmã de 22. Então, acho que é aí que a gente está, o diferencial é cultural, tem que ter espaço desde muito cedo, né? A valorização da criança e do adolescente desde muito cedo.
Por isso, estamos aqui representados pelo Gabriel, pela Michele e pela Bruna, que estão aqui representando os jovens, né? Uma de 17 anos, agora eu vou contar a idade deles, mas muitos mesmo? jovens, 17? 17 anos, né? Me surpreendeu bastante, 19 19 e os dois. 19 anos. Então, é um contexto de jovens, muito jovens, mas com certeza eles tiveram oportunidade dentro da própria família ou dentro do próprio contexto familiar para hoje eles terem essa expressão que eles têm hoje. E eu acredito que o meu filho, que hoje tem 4 anos, também vai ser um representante, eu acredito, dos jovens, por ter esse espaço dentro de casa, de ter um espaço de estar falando, de estar valorizando ele muito pequeno, mas ele tem vontade própria. Claro que a gente tem que impor limites, tem que saber definir o que é certo e o que é errado, mas conversando. Essa falta, até a questão, Bruna, que tu comentou, do diálogo, né? Da aproximação, até por parte dos professores, né? Mas como vocês estavam falando assim, em relação à família, eu acho que é isso que faz o maior diferencial, dar esse espaço para o teu filho mostrar as ideias dele, mostrar o que ele pensa, justamente para ele não procurar isso em outro lugar, para não procurar outras pessoas. Talvez ele não vá procurar a solução dele nas drogas, mas só de pensar que ele preferiu falar contigo do que com outra pessoa já é algo bom. Uma conquista, né? Já é uma conquista. Acho que a conversa, o diálogo soluciona tudo. E quanto mais cedo aprender isso, melhor vai ser para o futuro. Eu hoje me considero uma pessoa comunicativa, eu gosto de conversar, gosto de lutar pelos meus direitos, porque eu tive espaço para conversar. Se eu tenho um problema hoje, eu vou conversar com os meus pais, a gente vai sentar, a gente vai ver o que é melhor, a gente vai avaliar, e eles não vão dizer não porque eles querem dizer não. Eles vão dizer não porque é o melhor para mim. Porque, de repente, não, tu não vai naquele lugar porque é perigoso, porque, de repente, eu não... E vão te explicar ou não? E vão me explicar. Acho que é isso que todos os pais devem fazer. Essa relação. Ter um filho não é só ter uma pessoa mais na tua casa. Ter um filho é uma responsabilidade para a vida toda. E acho que é isso que faz o maior diferencial. O diálogo, que é o mais importante para toda a vida. Tudo se soluciona à base do diálogo. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu dou 1 minuto para cada um fazer assim o seu ponto final, os seus complementos. Vou começar pelo Gabriel. Gabriel, primeiramente te parabenizar, né, pelo trabalho frente lá à União, te desejar sucesso, colocar inteiramente a emissora aqui à disposição para que possa trazer as boas notícias, né, da União dos Estudantes, e te peço para te fazer aí 1 minuto as considerações finais. Bom, então, gostaria de agradecer de todo o coração o convite, né, e parabenizar, né, por esse tema trazido pela TV aí da juventude, né, que é muito pouco debatido, na minha opinião, e ter um espaço como esse é muito gratificante para mim, tá, poder estar me posicionando aqui, e em nome, não só como Gabriel, mas como União do Estudante de Novo Hamburgo também, né, por ser dado esse espaço aí para nós nos posicionarmos, é muito bom para nós. E então convidar todos os estudantes que querem conhecer mais a União do Estudante de Novo Hamburgo também. Nós temos a página lá no Facebook, a UNH, União do Estudante de Novo Hamburgo. Qualquer dúvida aí que tiver com os nossos projetos, como participar da UNH, enfim, todos convidados. E mais uma vez, parabenizar a todos aí pelo debate, acho que foi muito produtivo. E se tudo der certo, a juventude vai continuar avançando no nosso país. Muito bem. Tem uma fanpage, é só digitar lá? Isso, o UNH, União do Estudante de Novo Hamburgo, tá lá no Facebook, daí pode nos contatar por lá. Muito bem, obrigado, Gabriel Haupt, presidente da União dos Estudantes de Novo Hamburgo. Nossa colega, estudante de jornalismo, repórter aqui na Vale TV, Michele Miller. Muito obrigado pela sua participação e contribuição aqui no nosso programa. Foi muito importante esse debate, eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês e trazer à tona assuntos tão importantes para a nossa sociedade. Eu acho que fica o alerta, né? Eu acho que fica o alerta à sociedade para receber os jovens, para abraçá-los e para tratá-los de igual para igual, independente da idade, independente de sexo, independente de qualquer outro elemento que possa nos diferenciar hoje em dia. E é bom tratar de assuntos como este, que nos envolvem, tanto dentro das salas de aula, quanto fora. Eu acho que a escola também cabe às escolas trazerem esses assuntos, porque assim como a gente está desenvolvendo cada vez mais a partir da tecnologia, eu acho que esses assuntos devem ser debatidos dentro da sala de aula. A UNH faz isso, né? Mas eu acho que em outras cidades também é importante. Eu, em Campo Bom,
tive essa educação sem um órgão como esse, assim, para nos incentivar. Então, eu acho que os jovens, cabem a eles aderir isso. Então, foi muito produtiva a nossa conversa, eu gostei dos posicionamentos, é legal ouvir argumentos diferentes e embasamento de pessoas mais experientes, que continuam jovens, é claro. Então, isso aí, muito obrigada, espero que o Canal Aberto tenha sucesso e continue com discussões nesse nível, complexas e interessantes. Muito obrigado, Michele Miller, estudante de jornalismo, nossa colega aqui na Vale TV. Psicopedagoga Elanice Miller, muito obrigado pela sua contribuição, pelas importantes explanações que trouxe para o nosso debate. Cláudio, aos ouvintes, é um prazer muito grande estar aqui com esses jovens, né? É muito prazeroso, porque é uma troca, né? Com certeza, hoje eu vou sair daqui com vários pensamento diferente, porque são experiências que a Michele nos trouxe, que a Bruna, que o Gabriel nos trouxe, até para que eu mesma, no dia a dia, comece a ter um olhar diferente para os jovens, porque a gente tem jovens no Conselho Tutelar lá, estagiários, que muito nos dia a dia a gente não... no trabalho, na questão de estar lá no ambiente de trabalho, às vezes tu não consegue dar conta que eles também precisam de algum olhar diferente, né? Então, que a gente sai daqui enriquecida com esse tema, porque é um desafio mesmo, nossos jovens é um desafio para que a gente tenha um olhar diferente. E eu, como mãe de jovem, e trabalho no dia a dia como jovem, posso dizer para vocês que foi uma oportunidade única hoje. E agradeço à TV Vale, o Cláudio, por essa oportunidade, e a vocês, jovens, por estar aqui de alguma forma ou de outra contribuindo nessa tarde. Muito bem, muito obrigado, psicopedagoga Elanice Miller. E a nossa colega, estudante, Bruna Monteiro, muitas edições vocês vão assistir aí, foi ela que editou a matéria, né, Michele? Ela Sim, tá legal essa parceria entre mulheres aqui, né? Elas estão tomando conta, dominando ali os botões também da Vale TV. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço por ter essa oportunidade de falar o que penso, falar o que eu sei que outras pessoas também pensam, e de também perceber que a realidade dos jovens, por outros pontos de vista, tanto deles quanto de uma pessoa mais experiente, como disse assim, que entra em contato com os jovens todos os dias. Muito obrigada. Eu que agradeço a Bruna Monteiro, estudante, nossa colega aqui na Vale TV. Eu acho que fica o recado, né, para o nosso telespectador. Não tenha medo do jovem, né? Não tenha medo do novo, principalmente. Ouça mais, né? Afinal, a gente sempre diz, né? São 2 orelhas e uma boca. Quer dizer que nós temos que ouvir mais, né, Gabriel, do que falar. Então, dê essa oportunidade aos jovens, ouça mais eles e, com certeza, eles vão trazer uma visão diferente. Talvez vão até solucionar um problema que a gente há tanto tempo não consegue resolver. O jovem vem com aquela praticidade, com aquela energia, com aquela vontade de conhecer o novo e resolve o problema que a gente, às vezes, anos ficou batendo ali e não conseguiu. Assim encerramos mais um Canal Aberto, debatendo qual é o maior desafio do jovem na atualidade. Agradecendo a sua audiência e desejando a todos uma excelente semana, repleta de saúde e paz.